mas vamos pegar a hipocrisia dela nesse ponto. A direita ela defende famílias e tal, famílias fortes e não sei o que, etc. Porém, que nem eu falei no último tópico, a direita também pratica a compra de votos femininos com leis feministas. Leis feministas que muitas vezes vão servir como um incentivo negativo para reduzir a quantidade de casamento, reduzir a taxa de natalidade e incentivar divórcios. Quer dizer, vamos lá, a direita está muito interessada em vender a ideia do casamento enquanto está lá o homem solteiro, sem mulher, sem filhos, certo? Depois que ele cai na armadilha do casamento e da paternidade e ele começa a se ferrar, a direita, não tá nem aí, se vira, negão. Tu não é homem de verdade, tu não é homem bom o suficiente, entendeu? Pra cuidar da tua família, pra cuidar da tua mulher. Se ela pediu o divórcio de ti, se ela te traiu, a culpa é tua. Resumindo, essa direita ela não faz nada pra se opor contra o divórcio e contra a destruição das famílias. Não faz nada para proteger e defender os homens que estão executando esse papel que eles consideram tão importante, do casamento e da paternidade, etc. Quer pegar um exemplo bem concreto? Me diz aí se a direita ela está se mexendo para tornar a guarda compartilhada uma realidade. Pois é, né, cara? Pois é, resumidamente não adianta, cara. Essa direita ela não faz porra nenhuma pelos homens, que é a maioria do eleitorado deles, certo? Só defende o casamento e a paternidade enquanto o homem está solteiro e sem filhos, e depois disso, foda-se. E vamos pegar outra parte aí também da hipocrisia da direita, com a parte aí de bebês, fetos, embriões e crianças, certo? Eu já falei, existia esse posicionamento na direita de que não pode ocorrer o aborto, só que já está começando a ter em círculos de direita, até mesmo o pessoalzinho ali, defendendo legalização do aborto, não só para caso de estupro, que nem eu falei. O pêndulo, por causa do voto universal, vai puxando cada vez mais para a esquerda, vai puxando cada vez mais para o feminismo. Então, assim, nessa parte aí, até mesmo, vamos ensinar um pouquinho, assim, essa direita daqui a pouco vai estar defendendo também a legalização do aborto. Se a mulher quiser, pode abortar, entendeu? E jogando dinheiro público em cima. E daí esse pessoal da direita mais raiz, mais conservador mesmo, de verdade, mais religioso, vai chiar pra caramba. Mas não adianta, a direita vai ter que jogar o jogo do voto universal. E mais precisamente eu quero pegar a hipocrisia aí da direita nessa questão do aborto para vítima de estupro. Veja bem, em nenhum momento o pessoal ressalta a questão de que o bebê é um inocente e que a vida dele tem que ser protegida. A própria direita está agora começando a adotar a postura de que se a mulher quiser abortar, porque ela não quer ter essa criança, porque ela não quer passar pelo desconforto da gravidez e tudo mais, ela tem que poder abortar, ela tem que ter esse direito e tem que o Estado dar dinheiro e tudo mais. Quer dizer, a mesma direita ali está seguindo mais a serviço ainda da hipergamia. E da mesma forma, veja bem, quando pega até mesmo aquela direita que ainda é anti-aborto e tudo mais, que é pró-vida, eles estão muito preocupados com a vida da criança antes dela nascer, certo? É simplesmente, não, a criança ainda não nasceu, é uma vida, a gente tem que proteger e tudo mais. Só que depois que essa criança nasce, e em alguns casos ela está numa situação de risco, de pobreza, com pai ausente, etc. e tudo mais, aí a direita não dá a mínima, certo? Aí o guri ali sem uma orientação masculina, com uma mãe que não dá conta de criar, educar e tornar esse guri um adulto, porque a mulher também não é uma adulta, né? O cara cai na criminalidade, acaba fazendo alguma besteira, alguma merda ali, e daí essa mesma direita chega lá e fala, não, a gente tem que reduzir a maioridade penal, e a gente tem que prender e talvez até mesmo executar esses rapazes jovens, entendeu? Então, da mesma forma, a direita não faz porra nenhuma pelos homens e pelos meninos, certo? Defende bebês assim, enquanto eles ainda não nasceram, enquanto eles estão no útero, só que depois disso, foda-se. E a outra questão é uma que o Aldir ele fez o grande favor de expor na live que a gente fez, que tava eu, o Aldir, o Dom Sandra ali e o Fox, acho que era só esse grupo mesmo, que é o seguinte, cara, o feminismo ele infecta tudo. Quando tem aquele pessoal antifeminismo que fala que feminismo é câncer, certo? Toda a onda feminista foi câncer, na verdade eles estão usando a terminologia errada, porque o câncer ele simplesmente infecta uma célula, um indivíduo lá, mata ele e acabou, certo? Feminismo é um vírus, cara.
Essa é a melhor descrição. Ele sai infectando tudo, cara. E não adianta a pessoa pensar assim, não, mas tal partido, tal ideologia está imune ao feminismo. Não. Não adianta pensar, tal religião está imune ao feminismo. Ou tal cultura está imune. Não, cara, o negócio vai infectando. E vai pegando de pouco em pouco. E vai destruindo de pouco em pouco. Até tentar consolidar um poder total, certo? Da mesma forma que eu falei aí, esses partidos aí de direita, eles têm que também baixar a cabeça pro feminismo, entendeu? Aí tu tem só uma exceção ou outra, que é o seguinte: ainda existe na direita alguns caras mais raiz, certo? Mesmo dessa parte religiosa e tal, que são os caras que defendem que os relacionamentos eles têm que ser patriarcais, que isso é necessário para a sociedade. Só que isso é minoria da minoria da minoria. E esses caras também, o discurso deles é correto, assim, é consolidado, não bate numa hipocrisia, porque os caras chegam e falam assim, não, eu sou contra a pena capital, porque adotam um posicionamento cristão lá e tal, de perdoar e dar oportunidade de redenção aos outros, só que ao mesmo tempo eles falam assim, e sou contra o aborto, certo? Em qualquer questão. Então esses caras, pelo menos, eles estão consolidados. Eles não têm aquela hipocrisia, não tem aquele negócio de se rebaixar a massa, se rebaixar o feminismo, o esquerdismo, nem nada disso. Só que isso é minoria da minoria. Cada vez mais a gente vê assim, não só partidos, mas instituições religiosas também se rebaixando para o feminismo, entendeu? Se deixando se infectar. Então assim, já teve até um caso aqui no canal que eu compartilhei, que era de um rapaz espírita falando umas besteiras, falando que, o sofrimento do homem moderno se deve ao karma que os homens têm com as mulheres. Soltando novamente aquele discurso feminista que as mulheres foram oprimidas pelo patriarcado durante a história da humanidade, agora os homens têm que pagar. Só tem um pequeno detalhe. No espiritismo a pessoa não nasce sempre no mesmo sexo. Ela nasce masculino, nasce feminino e tudo mais. Então uma pessoa que teve várias vidas, em algumas foi homem, em outras foi mulher, como é que o cara vai ter um karma com outro sexo? Só que aí tu vê que o feminismo começa a infectar cada vez mais. E que nem eu já falei, a gente já tem atualmente instituições religiosas de base cristã que estão defendendo o aborto. Que ao invés de ter um padre, tem uma sacerdotisa lá e começa a defender um monte de absurdo. E daí já estão falando, não, que já deve ter rolado aqui no Brasil, guriazinha de direita, cristã ou católica, falando que tem que legalizar o aborto. Então, não adianta, cara, o feminismo é hipergamia, ele vai chegando com tudo, ele vai tentando dominar tudo. E até mesmo assim, se tu for ver aí, tu vai ver esse mesmo feminismo no Novo, tu vai ver esse feminismo no PSL, tu vai ver em outros partidos. Quer dizer, mesmo sendo partidos de direita, eles vão defender assistencialismo para mulheres, eles vão defender privilégios para mulheres, eles vão defender mais e mais leis feministas. Pode estar sendo infectado culturalmente, porque vai chegando o ginocentrismo, vai tentando dominar tudo, e os homens mais fracos eles vão se rebaixando. E é aquele problema, né? Da mesma forma que os individualistas são minoria, os mais fortes, mais livres e mais independentes também são minoria. Então a massa detona com tudo. Ou mesmo esses políticos, esses partidos, eles estão cientes do jogo político. Eles estão cientes que tu tem que se rebaixar, tu tem que servir a maioria por causa do voto universal. Então tu tem que defender as pautas feministas, tem que defender as mulheres, e tanto mulheres quanto os homens, dependentes da população. Então talvez até essas pessoas elas sabem que não existe uma vitória. O máximo que eles podem fazer talvez seja meio que atrasar o colapso. É meio que um negócio assim, né? A partir do momento que... Isso eu vou puxar um pouquinho o Black Pigeon Speaks. A partir do momento que tu tem um movimento feminista na tua sociedade e tu também implementa ali o voto universal, cara, já era. Começa a contar o reloginho, entendeu? O relógio do colapso da tua sociedade começa a fazer tic-tac. Entendeu? E o negócio se torna inevitável. A não ser que, sei lá, a não ser que chegue aí um movimento político e tal, e simplesmente começa a tirar direitos, começa a tirar a volta universal e fazendo o que bem entender. Só que daí também existe o perigo de tu cair numa ditadura. Compreende? Então, a única alternativa parece que é simplesmente ter uma sociedade, começar ela do zero, adotar um modelo ali republicano com voto restrito e nunca deixar passar disso, entendeu? Nunca deixar o voto deixar de ser restrito, porque isso daí é a porta de entrada para o colapso. E agora sim, tem muita gente que chegou no meu canal, talvez deve ser o pessoal mais novo, e eles estão falando assim, não, tu dá muita paulada na direita, tu dá muita paulada nos conservadores, né, nos tradicionalistas. Mas meu caro, eu já dei paulada na esquerda também, certo?
Só que quem está no meu canal há mais tempo já está ciente que desde o começo, o vídeo de abertura do canal ali está lá, né? O vídeo da página principal, os vídeos do começo do canal. Em nenhum momento eu considerei a direita uma aliada. Eu considerei a direita um pouco menos mal por causa de questões econômicas, certo? Eu votei no Bolsonaro ao invés do Haddad, não porque o Bolsonaro vai conter o feminismo, não tinha nenhuma esperança disso, certo? Eu já sabia como era o comportamento dele, a galera até fez live a respeito disso, é simplesmente por causa de questão econômica, que nem eu falei, individualista, cara. Eu vou favorecer o que me beneficiar em tal situação, simplesmente não podia deixar o Haddad ser eleito para não virar uma Venezuela que é essa porra. Só que eu já estava ciente que poderia dar muita cagada no governo Bolsonaro. Mas vamos lá. É lógico, já foi discutido em lives, até com outros produtores de conteúdo, que MGTOW está mais alinhado com anarquismo, anarcocapitalismo, libertarianismo, minarquismo, entendeu? Então não adianta querer puxar essa panelinha para querer falar que não, MGTOW está relacionado a conservadores, a religião e tudo mais. Porra nenhuma, tipo, sai daqui. Só que nessa parte eu quero falar um pouquinho da parte de relacionamentos, porque é lógico, a gente sabe que a esquerda ela é retardada em questões econômicas e a direita é um pouco mais inteligente em questões econômicas, só que com esse negócio de ter uma direita absolutista, né, e coletivista, tu tem aquela direita meio fascista que quer um Estado interferindo na economia também, só que ainda assim é um pouco melhor que um comunismo, socialismo total. Mas vamos pegar um pouco essa parte de relacionamentos humanos, certo? A esquerda, lógico, tirando os extremos ali, aquela parte da pedofilia e das crianças drag queen e dos 70 e tantos gêneros do Tumblr, etc. A esquerda ela é um pouco mais ingênua na questão de relacionamentos, basicamente relacionamentos românticos, por mais que a esquerda ali ela meio que decida ignorar a hipergamia, ela decida tentar fazer um relacionamento igualitário, tanto o homem esquerdista ali que acredita no igualitarianismo, quanto a mulher que também acredita e é esquerdista, eles vão tentar ter um relacionamento de igual para igual, um relacionamento igualitário. Os dois lados vão sofrer, os dois lados vão se frustrar, certo? O homem vai se frustrar porque ele vai ficar esperando que a mulher se torne um companheiro de igual para igual e carregue o próprio peso dela na relação e continuamente ela vai se comportar que nem uma dependente, certo? E a mulher também ela vai tentar competir com o homem, né? Vai ver, ele tem um salário maior, eu tenho que chegar no mesmo patamar, eu não posso abrir mão da minha carreira para cuidar da família e dos filhos, não sei o que. Ela também vai se desgastar, ela também vai se frustrar. Só que pelo menos a esquerda ela ainda é mais ingênua. Ela está disposta a testar, certo? Tentar outros arranjos familiares. E tem outra coisa, ela defende os outros que ainda querem testar algum outro arranjo. Que pode chegar naquela questão, por exemplo, um casal de homens gays que quer adotar uma criança, ou um casal de lésbicas que quer adotar uma criança. Ora, se o relacionamento é consentido, os dois se sustentam, não estão recebendo assistencialismo do Estado para fazer isso, por que não? Isso bate com o meu posicionamento de ser contra o aborto, certo? Tira a criança ali da mãe solteira que não é independente, joga para adoção, joga num orfanato e joga para esses casais aí adotarem e tudo mais. Então, pelo menos nesse ponto, a esquerda ainda tem uma certa ingenuidade, ainda tem um negócio positivo. A direita, ela fica se comportando de uma forma hipócrita, pilantra e ginocêntrica, no qual é o seguinte, ela defende o arranjo familiar, né, conservador tradicionalista, né, homem e mulher, homem trabalhando, mulher cuidando da casa, só que a direita não faz nada para defender os direitos desse homem. Não faz nada para proteger ele de um divórcio, de uma traição escambau. Vai simplesmente deixando as leis feministas passando e tudo mais, porque, oh meu Deus, não posso desagradar o eleitorado feminino, certo? E daí que tem o ponto pior. Essa direita, ela defende apenas um arranjo, não faz nada para manter esse arranjo e tornar esse arranjo viável, e manter ele viável, só que chega e simplesmente condena os outros arranjos. Os outros arranjos são degeneração, entendeu? Não pode, não sei o que e tudo mais. Vamos lá. Sinceramente, princípio aí de liberdade. Se a pessoa não está tomando assistencialismo, não está prejudicando os outros, ela pode fazer o que ela bem querer.